Oi pessoal, tudo bem? Eu vou tentar colocar tudo dentro de um pacote só, todas as notícias do time do Santos que aconteceram hoje, né? Entre ontem e hoje, que eu achei que é legal. Eu sei que vocês estão sabendo da grande maioria, mas eu sou obrigado a falar para vocês aqui a minha opinião a respeito disso tudo. São notícias legais, em algum do meu ponto de vista, algumas, outras nem tanto, mas a possibilidade de alguns jogadores que estavam aí de uma certa forma visados pela última campanha do time do Santos, que desceu para a segunda divisão, de repente esses jogadores também podem estar saindo do time do Santos. Agora tem uma notícia que eu achei legal hoje, cara, que foi a notícia sobre o Morelos. O Morelos diz ao povo que vai ficar, entrou na austeridade financeira do Santos. Eu acho que isso é legal, a gente tem que comentar isso também. Eu achei legal a permanência desse jogador dentro da equipe, da qualidade, né? Ele informa é outro negócio e tudo mais, mas eu tenho muita coisa para falar para vocês daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Yeah. Salve, torcedor santista, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu tô legal. Como é que tá as coisas aí? Tô muito feliz para as coisas que estão acontecendo no time do Santos, principalmente pelo ficar, né, daí do Morelos, né, o Búfalo. Cara, assim, foi uma notícia assim que eu achei legal, porque tava no imbróglio danado, e os torcedores do Santos estavam ansiosos de uma certa forma. Será que ele vai entrar dentro da austeridade financeira do time do Santos? Será que ele vai embora? Será que ele vai... Porque ele estava treinando normalmente dentro da equipe da Vila Belmiro, e hoje deu a notícia aí que o cara vai ficar. Pô, achei legal. Aí eu tava vendo alguns conteúdos de parceiros nossos que falam a respeito do time do Santos, e tava falando sobre a possibilidade dele em forma ser titular, e outros falam, não, ele não vai jogar. Eu queria comentar um pouco sobre isso e dar a minha opinião aqui. Bom, cara, eu vou ser bem honesto com você. Se tratando de jogador a jogador, nós sabemos que o Morelos, o Búfalo, ele falou que também ele joga como centroavante, mesmo sabendo que ele tem possibilidade de fazer a movimentação diferente dos outros centroavantes do time do Santos. A gente tem o Bigode, que também faz isso, mas um pouco mais experiente. A gente tem o Furk, né, que é um jogador que fica mais paradão ali, mas que é finalizador. A bola chegou na área em condições para ele ataca a bola, sabe fazer muitos gols. Então o santista não pode reclamar de centroavantes. Fora os atacantes, né? Tem lá o Otero, que fez aquele golaço na última partida, que deu números finais ao Santos, né? O Santos conseguiu ganhar do time do Botafogo lá em Ribeirão Preto. Tem o Pedrinho, que teve uma participação modesta, mas é atacante. O Morelos e tem também o Guilherme, né? O Guilherme é um jogador mais tático, tem servido os jogadores do ataque e participado também no sistema de marcação do Carille. O Carille gosta muito desse jogador. Então, onde cabe o Morelos aí, Vargas? O Morelos, cara, no meu modo de ver, se a gente for colocar pau a pau com qualquer jogador, ele para mim é o melhor jogador de todos aí. Porque ele tem experiência, jogou em campeonatos de alta qualidade de futebol, é um artilheiro nato. Você percebe que quando os poucos minutos que ele entrou, se não me engano, acho que foi contra o Palmeiras no ano passado, eu acho que foi, se eu tiver equivocado, depois vocês me corrigem no conteúdo aqui. Ele foi um cara que, nos poucos minutos que eu vi ele jogar, daquilo que eu vi, daquilo que eu entendi como futebol, ele joga muito bem, joga em várias funções, inclusive. Então ele só vai agradecer os torcedores santistas permanecendo na equipe do Santos, porque é um jogador muito diferente, né? Um jogador que joga em outras posições além de centroavante, que foi a posição que ele falou de origem que ele gosta de jogar. Então, assim, mas eu tô vendo muita gente falar que nesse esquema do Carille, olhando para o maior rival deles, do Santos Futebol Clube, que é o Sport Clube Corinthians Paulista, na época em que o Carille treinou esse time rival, o Carille utilizava muito o Jô ali no sistema defensivo. Lembra? Um pirulitão ali na frente, tinha sempre um jogador à espreita para ele poder espanar, de repente de cabeça.
Então o cara ele gosta muito desse jogador. E a gente está ouvindo falar que na possível escalação, o Carille vai permanecer com os mesmos jogadores que entraram no time titular no último sábado, né, em que o Santos ganhou de 1-0. Então eu acho que o Morelos, o Santos ganha muito com isso, pessoal. Mas muito com isso mesmo. O Santos fica mais qualificado, tem muito mais opções, inclusive no banco de reservas. É possibilidade dele entrar para jogar é grande, né? Não nesse final de semana, né? Mas hoje foi anunciado realmente que ele vai ficar na equipe do Santos até o final, pelo menos nessa austeridade financeira até 2024. Agora, quando que ele vai retomar a jogar no time do Santos, eu não sei, né? Ele ainda treina normalmente, eu não sei quanto fisicamente ele está à disposição. Agora, a notícia que eu achei legal foi que o Otero, cara, o Otero, que foi o protagonista do jogo da última partida entre Santos e Botafogo, que foi aos Estados Unidos ver o nascimento dos seus filhos gêmeos, né? Retornou à equipe do Santos, está treinando e fica à disposição do técnico Fábio Carille para esse próximo sábado. Agora tem uma coisa assim que tá me deixando, assim, me deixou, assim, se você entender, é até um negócio legal, mas ao mesmo tempo me frustrou um pouco, pessoal. Eu explico por quê. Não sei se você está sabendo, pessoal, que hoje, no período da manhã, no período da tarde, eu não me recordo qual foi o horário que saiu essa reportagem, está em quase todos os lugares, de conteúdos que falam a respeito do Santos, que foi o Ministério Público interferiu através de um pedido, acho que da torcida do time do São Paulo Futebol Clube, e não fazer esse jogo que até o presente momento era um jogo contra o Guarani, que seria no domingo, melhor dizendo, no dia 4, foi antecipado para o dia 3, né? Nesse jogo que daria a possibilidade de outros torcedores santistas a irem, né, no estádio do Morumbi. Eu seria muito provavelmente um deles, e a frustração tá aí por conta disso, né? Tinha possibilidade, eu vi um monte de amigos meus que tem conteúdos do time do Santos falando para poder encher o estádio, que tinha possibilidade e tudo mais, e a torcida do Santos consegue fazer isso, né? A gente estava com esse intuito quando veio o Ministério Público e realmente vetou essa situação, alegando o fato de no mesmo dia do jogo, embora o time do São Paulo e o time do Palmeiras jogarão em outro estádio, no caso Minas Gerais, vai ter a final da Supercopa, né? Que é a definição do campeão brasileiro, que no caso seria o Palmeiras, contra o campeão da Copa do Brasil. E aí, essa situação em que as torcidas organizadas podem se encontrar, né? Em metrô, trem, no mesmo dia, mas o jogo não vai ser no Morumbi, o jogo vai ser no mesmo dia, mas vai ser outro estado. Mas mesmo assim, pessoal, a gente tem que dar uma atenção especial por conta de não acontecer coisa pior, né? Eu acredito que essa atitude que foi tomada, talvez lá na frente, futuramente, melhore com relação... Por que eu estou falando isso? Existe aí uma... Como é que eu posso fazer? Um querer muito grande das torcidas organizadas, vamos dizer assim. Pelo menos é isso que eu estou entendendo, que futuramente esses líderes de torcida possam conversar junto à Federação Paulista de Futebol, que foi o órgão do Ministério Público interviu, né, junto à Federação Paulista, para que no futuro volte novamente as torcidas mistas, né, não torcida única, como acontece nesse exato momento. Então, se a gente for verificar a respeito do que está acontecendo agora, a gente ter um pouco mais de prudência, fazer a coisa certa nesse exato momento, para depois, no final, a gente ter essa possibilidade. Eu estou falando entre aspas porque não está nada definido, mas ficar legal, as coisas serem organizadas, para de repente voltar todas as torcidas se juntarem, né, pelo menos num clássico e tudo mais. Existe essa possibilidade. Não sei se a grande maioria dos torcedores, estou falando do Brasil inteiro, concorda com isso, mas eu sei que tem muita gente que gostaria que isso voltasse
da maneira antiga, do jeito que era, né, pessoal? E aí, pessoal, tem muita coisa ainda para a gente falar aqui no conteúdo. Por exemplo, tem o possível acerto aí do Mendonça lá com o futebol da Turquia, né? Seria uma excepcional notícia, uma vez que esse cara, juntamente com o Dodô e o próprio Lucas Lima, eu acho que vocês estão cansados de ver conteúdos falando a respeito desse jogador, né? Para poder sair da equipe do Santos, de uma certa forma. O Santos, que no ano passado tem ainda, a respeito do que aconteceu no ano passado, esses jogadores, né? Mas que de uma certa forma não serão aproveitados para o time do Santos nessa temporada de 2024. Então seria uma boa mesmo que o Mendonça acerte com esse time lá na Turquia e que realmente ele saia e o Santos se livre aí de um pagamento aí muito caro mensalmente falando. Tem a saída também do Zanocelo, teve a despedida do jogador, se não me engano, acho que foi ontem, né? Hoje, quarta-feira, ele já viaja lá para Portugal, vai jogar lá pelo Estoril de Portugal, possibilidade dele ficar lá por empréstimo em 1 ano, com opção de compra no final do contrato. Seria legal, porque se de repente ele jogar bem lá no futebol de Portugal, o Santos consegue compensar o valor que foi gasto na compra desse jogador. Eu lembro que foi um embrólio do caramba, porque o Santos teve que pagar a Ferroviária, depois o Santos teve que, através do antigo presidente, cumprir uma promessa de poder comprar esse jogador e tudo mais. Depois, a verdade é o seguinte, né? O Fábio Carille gostaria que ele ficasse. 2021, quando o Carille estava no Santos, ele entendia que o Vinícius Zanocelo tinha a possibilidade de jogar na equipe do Santos de uma certa forma, né? Mas como o negócio de uma certa forma é bom e o Santos está nessa austeridade financeira, ele com certeza, espero que ele se dê muito bem lá e que no final do contrato essa opção de compra consiga ser realmente verificada, ele consiga ficar em definitivo lá no time de Portugal, né? Porque na verdade é o seguinte, realmente no time do Santos ele não deu certo, né, pessoal? Vamos lá. Tem também a renovação do contrato do Luiz Felipe, o zagueiro do time do Santos. Esse sim renovou até 2025, mas nesse ano de 2024 vai jogar no Atlético Goianiense, né? Não sei se foi uma boa não, né? O Santos que está aí com a presença de outros zagueiros, tem a possibilidade também de outro zagueiro que nem o Basso, né? Tava se falando dele voltar lá para o Arouca, em virtude daquela parcela que o time do Santos não pagou para o time português. Agora me parece que ele tem uma proposta, né, muito forte lá da China. O nome do time, deixa eu ver aqui, é Benjin Huan, que é um time muito forte financeiramente lá na China. E existe uma possibilidade de dar certo. Chinês, cara, assim, futebol chinês é muito dinheiro, né? Com os russos também é assim. Agora no mundo árabe também está muito forte, né? Então a possibilidade disso dar certo, espero que dê. E que realmente o João Basso saia da equipe do Santos, né? E ele consiga... Ele que também entrou na austeridade financeira do Peixe, né, pessoal? Eu lembro que alguns jogadores de imediato, que nem o Rincon, que foi o primeiro, conseguiu entrar, né? O torcedor do Santos ficou muito feliz. Depois outros... Ele serviu como exemplo, porque outros fizeram a mesma coisa. Depois veio o Basso e também acertou a austeridade financeira. Agora, com essa proposta, né, que eu espero que dê certo, a possibilidade dele ir jogar no futebol da China é muito, mas muito grande. E tem essa notícia que vai ou não vai, que é do goleiro que o Santos tem a possibilidade de trazer para a Vila Belmiro de 24 anos, 23 para 24 anos, que é o Gabriel Brazão. Olha, pessoal, eu não sei se seria uma boa não, hein? A gente sabe que o João Paulo precisa de um reserva imediato, ou de um cara que venha bater de frente com ele, para ele realmente não ficar confortável com a sua posição de titular dentro da equipe. Mas, de repente, foi uma proposta aceita aí, de repente, aí, pelo técnico do Santos, Fábio Carille. E esse jogador, apesar de ser jovem, tem passagens, foi criado na categoria de base aí do Cruzeiro, tem como ídolo o Fábio. Eu não gostaria de falar muito a respeito do jogador, não porque eu não quero,
mas muito pelo fato de eu achar que o Santos teria que contratar de repente, ou pensar num jogador que realmente meta medo no João Paulo, né? Eu não sei se esse seria o caso, embora... mas ele tem experiência da Itália, que é um jogador da Internazionale de Milão, né? Passou pelo Parma, tem passagens por times da segunda divisão do futebol da Espanha, mas jogou apenas 11 partidas, pessoal, como num time profissional. Agora tem um detalhe importante que eu achei, ele começou no Sal, depois o Cruzeiro viu ele evoluiu dentro da carreira, tanto que se profissionalizou de 15 para 16 anos. Isso foram palavras ditas por ele mesmo, né? E para ele foi uma coisa assim, muito interessante. Então ele já conhece vários países, mas para mim, eu tenho para mim o seguinte, ele é muito novo, isso não impede dele ser um bom jogador, né? Um bom goleiro. Vai ter uma oportunidade. Mas será que o Santos não deveria dar oportunidade para os outros goleiros que aí estão? Porque ele vai vir, ele vai ser reserva, ele não vai chegar no status de titular para ofuscar a titularidade do João Paulo. Não vai acontecer isso. Ele vai chegar e vai jogar, simplesmente jogar. E eu, sincero, honestamente, para contratar um goleiro que nem ele, que não tem tanta experiência assim, embora jogou nas categorias de base da seleção brasileira, a gente vê que ele tem vários jogos na seleção de base da seleção brasileira e tudo mais, né? Jogos na Europa, embora sejam poucos jogos, né, como profissional, a gente entende, e pelo menos eu, né, entendo que não seria o jogador ideal para bater de frente ali com a titularidade do goleiro atual, João Paulo. Pessoal, essas foram as notícias. Eu tenho também um vídeo do pré-jogo, pré-jogo que vai ter do Santos amanhã, que vai jogar contra o time da Ponte Preta. Falei da minha frustração a respeito do jogo que teria no Morumbi no próximo dia 3 de fevereiro. Infelizmente o Ministério Público não quis, né, em concordância, né, e se podemos fazer, se existe essa palavra, com a Federação Paulista e as torcidas envolvidas nesse contexto, né, porque teria lá a torcida do Palmeiras, a torcida do São Paulo e a torcida do Santos no mesmo ambiente. Mas Vargas, os caras vão jogar em Minas, o que tem a ver? Cara, só para você ter uma ideia, eu tava ouvindo um vídeo do Sormani, e ele tava falando que tem uma sede da torcida organizada de São Paulo de frente com o Morumbi, e aí nesse dia vai ter um movimento muito grande, então seria 3 torcidas ao mesmo tempo. Mas em contrapartida, eu acho que vamos dizer assim, o que está acontecendo hoje talvez sirva futuramente para aqueles que gostam, né, de ter torcidas organizadas, não ser mais única e sim ser torcida mista. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, sempre pedindo para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações. O importante é você dar o seu like aqui no meu canal Vargas Santos TV. Beijo para você. Tchau.